Tudo bom, pessoal? Esse vídeo a gente vai falar sobre como combinar o granito amarelo. Existem vários tipos de granito amarelo e às vezes é um pouco complicado da gente conseguir combinar. Às vezes a gente não gosta muito do granulado, alguma coisa não nos agrada, e daí como escolher a marcenaria, como escolher o revestimento, é justamente sobre isso que a gente vai falar. Ó, inicialmente, conforme eu já disse em outros vídeos de como combinar um granito cinza ou um granito mais avermelhado, o que a gente usa como técnica é pegar a cor do fundo do granito, ou seja, se ele é granulado, sempre vai ter uma cor ali no fundo. Normalmente é uma cor mais clara. E essa cor a gente coloca na marcenaria, ok? Ou no revestimento. Nesse caso aqui, a gente escolheu o granulado, a parte mais escura para botar no revestimento em cima, e essa parte mais clara para colocar no revestimento, não, perdão, na marcenaria embaixo. Você vê que já... Que luta, né? Que já traz uma referência. Também não é isso, gente. Você vê que já esconde a pedra. Por quê? Porque quando a gente utiliza a tonalidade de fundo embaixo e uma tonalidade de cima no revestimento, vai fazer com que essa pedra pareça que faz parte de um todo e não só a pedra. Ou seja, isso aqui tudo está se relacionando e a pedra perde o destaque. Então, se a sua vontade é que essa pedra meio que desapareça, você não pode trocar a pedra, mas está pensando em trocar a marcenaria, a cor e a parede e o revestimento, então a minha sugestão seria essa, para esconder, né? Utilizar essas cores. Mas você consegue ver que está tudo mais ou menos monocromático, está seguindo mais ou menos a mesma linha, mas não tem tanto conforto. A gente pode colocar um MDF de madeira no armário superior para trazer um pouco mais de conforto, de repente até uma madeirinha um pouquinho mais clara, você vê que o ambiente já fica bem clean, já fica bem interessante. E aí, a gente já pode vir com uma decoração. Outro ponto interessante que eu gostaria de ressaltar é o seguinte: normalmente a pedra amarela ela vai chamar atenção porque ela já é mais amarelada. Essa daqui que a gente utilizou é uma que já tem um fundo com um amarelo um pouco mais para o bege. Existem mais amarelados que a gente vai trabalhar um pouco mais para frente, tá? Mas essa solução que a gente está colocando aqui, ela serve tanto para uma quanto para outra. Quando a gente tem uma pedra que tem alguma cor um pouco mais forte, ela vai acabar roubando e chamando atenção. Quando a gente coloca uma cor mais forte num objeto, aí o nosso olho acaba tendendo a olhar para esse objeto. É o que acontece quando a gente coloca, por exemplo, esse bule aqui vermelho. Eu vou voltar para vocês verem, ok? Como estava a cozinha. Estamos olhando, ok? Quando a gente passa, parece que o nosso olhar vai direto para essa peça vermelha. Não precisa ser um bule, pode ser um air fryer, pode ser um eletrodoméstico, pode ser um outro elemento. O vermelho ele vai se destacar bem nessa área, ok? Principalmente com os granitos com uma tonalidade amarela mais para o bege, ok? Então, essa composição aqui a gente consegue uma cozinha que traz conforto, uma cozinha clean, uma cozinha que está tudo equilibrado e com um granito que é um granito amarelo, que é um granito que inicialmente as pessoas têm um medo de combinar, um medo de utilizar, ok? A gente pode trazer outras soluções? Podemos. Em vez de colocar o MDF de madeira no armário superior, a gente pode colocar no armário inferior, tá? Isso, vocês já conseguem perceber que ao fazer isso, a pedra já se destaca mais. Olha a diferença daqui, que ela está praticamente nula, e aqui ela já está aparecendo. É interessante, vou até chegar perto aqui para vocês poderem ver, que a gente tem uma granulação na pedra, e quando a gente coloca um revestimento que tem uma textura, eles vão acabar brigando um pouco. Eu ainda coloquei um revestimento que tem um fundo, uma tonalidade que bate com a pedra. Você vê que ele tem umas rajadas aqui um pouquinho mais amareladas, mas o básico dele aqui é o cinza, tá? Que é a ponta cinza com quase preto, né? Que são as pontas que aparecem aqui no granulado. E mesmo assim, por mais que esteja ok a marcenaria em cima branca, uma coisa mais minimalista, eu acredito que essa granulação com essa textura, elas entram em conflito. Então acho que não seria legal utilizar. Vou mostrar para vocês a diferença de quando a gente coloca um revestimento que ainda assim tem uma textura mais escovada, mas que está com a cor de fundo. Olha como fica muito mais clean essa proposta do que, por exemplo, um revestimento onde você tem textura, um marmorizado, uma rajada. Realmente ele não bate tanto com o granito, ok? Então, de repente, uma tonalidade assim mais lisa faz mais sentido. Vindo para cá, o que eu fiz? Eu tirei a madeira do armário inferior e deixei com uma tonalidade de fundo mais para o cinza dessa vez. Também funciona. Fica uma coisinha um pouco mais apática, fica, mas também funciona. Tem pessoas que gostam do cinza, dessa tonalidade mais neutra, ok? Aqui voltando, né, saindo dessa pegada apática, a gente pode colocar também a madeira lá em cima ao invés de ser no armário inferior, e daí volta um pouco essa harmonia, esse conforto na cozinha, ok? Aqui já é mostrando aquele revestimento que a gente chama de metrô,
Ele fica bem legal em várias cozinhas, mas quando a gente fala aqui do contato dele com o granito, olha como é que fica. Ele tem bastante textura, principalmente quando a gente coloca uma luz aqui no fundo, né, no armário superior, para a gente poder iluminar a bancada, é aí que ele desenha mais, que ele fica quase um revestimento 3D. E mais uma vez, eu estou mostrando para vocês que a textura, ela acaba brigando com o granito, vai destacando ele, diferentemente de um revestimento que seria mais neutro, ok? Com menos textura. Aqui a gente pode vir para um revestimento, por exemplo, escuro, que alguém pode falar, mas a gente pode utilizar tonalidades escuras? Pode. O que acontece aqui é que o granito acaba fazendo parte realmente desse armário inferior. Mas se a gente troca a cor do armário inferior, aí o granito passa a brilhar e a chamar a atenção novamente na cozinha. Mesma coisa que estava acontecendo antes, quando a gente tinha branco em cima, branco embaixo, agora quando a gente tem preto em cima e cinza embaixo, a pedra volta a chamar a atenção. Isso aqui tudo a gente está fazendo com inox, tá? Com os metais em inox. Agora eu troquei por uma pedra amarela com mais pigmentação amarela, ok? Então eu queria mostrar aqui para vocês que isso realmente faz bastante diferença. Você vê que ela já deu uma gritada maior, que aqui a gente ainda estava com uma pegada meio bege, quase cinza, que ela está sendo colocada aqui por conta desse amarelo com menos pigmentação. E quando a gente vai para esse amarelo mais forte, que seria de repente aí um amarelo ornamental, um granito amarelo ornamental, ela já vem roubando mais a cena, já não fica tão interessante com essas tonalidades. Eu joguei um revestimento cinza aqui no meio, né? Troquei os metais para que ficassem pretos, para poder linkar com algum detalhe na pedra, e aqui na parte de baixo coloquei o MDF de madeira, ok? Então ele aqui funciona, ele vai dando uma mascarada na pedra, não é completa, mas ele dá uma mascarada. Quando a gente coloca, por exemplo, o amarelo, uma marcenaria amarela, se você gosta e por isso você escolheu o granito amarelo, é interessante, por quê? Porque quando a gente coloca a marcenaria amarela, o granito nem parece tão amarelo mais, porque esse amarelo ocre, né, o amarelo que foi colocado na própria marcenaria, ele tem uma intensidade maior, então faz com que o granito pareça menos amarelo. Ou seja, dependendo da cor que você coloca no lado, a cor do granito vai mudando. E é justamente isso que a gente está mostrando aqui, né? Então, quando a gente traz, por exemplo, a mesma tonalidade mais assim de areia, de terra, para o revestimento do fundo, e a gente coloca revestimento não, na marcenaria superior à madeira, então já fica novamente harmônico, e uma cozinha mais amarela com essa pegada mais alegre, uma coisa mais dinâmica, para as pessoas que gostam realmente dos ambientes com cores. Aqui dá para ver que a gente colocou também os utensílios, né, vermelhos, né, continuam aqui, e eles também fazem aqui uma boa ponte nesse espaço, nessa junção de cores. Okay? Aqui uma outra técnica que eu estou mostrando que se chama cores opostas no disco de cor. As que estão de frente uma para a outra acabam tendo uma energia mais forte, elas causam uma tensão. Isso faz com que a gente fique com um olhar fixo, ou então que chame mais atenção, ou que traga ali uma certa irritação, dependendo da situação. Então, nesse caso aqui, ela não está irritando tanto, porque eu não coloquei tanta saturação. Você vê que é um laranja mais desbotado, um azul com menos saturação. Mas, de qualquer forma, quando eu coloco isso daqui, você vê que a pedra ela dá uma sumida, porque o olho meio que fica nessa tensão entre o laranja e o azul, e a pedra não vira mais o protagonista, ok? Esse é um exemplo. Não necessariamente eu diria que é para todo mundo, porque eu acredito que uma cozinha que é usada o tempo todo pode acabar deixando você um pouco irritado, estressado, porque cores que são de frente uma para outra no disco, elas trazem um pouco mais de agressividade, e aí talvez não seja a ideia mais interessante, a ideia mais legal, mas é uma ideia, é uma das formas que a gente faz com que o granito fique menos aparente. Aqui é o clássico, né, de utilizar um granito amarelado com um metal dourado. A gente está utilizando aqui embaixo um fundo do granito também, aqui em cima a madeira, o cinza a gente está mantendo, também é uma opção. Quando a gente joga, por exemplo, branco para a marcenaria de baixo, para as pessoas que gostam dessa marcenaria mais padrão, e aí daí a gente coloca, de repente, um fundo aqui na parede, pode ser uma tintura acrílica, daí também dá uma cara interessante de unidade, esconde um pouco a pedra, mas fica uma cozinha mais minimalista e um pouco mais apática também, ok? E aqui um exemplo com uma cerâmica begezinha clarinha, onde a gente tem ainda um destaque dessa pedra, tá? Mas ela acaba meio que juntando ali com a parte da madeira, então fica assim, quero destacar a pedra amarela, tem umas nuances legais de granulação, e a madeira em cima está mais ou menos na tonalidade do fundo, tá? Então também
funciona. Eu separei aqui as 3 minhas favoritas, quero saber de vocês, que vocês deixem aí no comentário quais são as de vocês. A minha favorita, na realidade, foi essa, a tonalidade bege, achei que ela realmente ficou bem mascarada, não dá nem para ver que tem tanta granulação, ficou realmente parecendo algo muito intencional no projeto. Também gostei bastante dessa daqui, que tem as nervurazinhas bem levinhas, mas que também ficou bem monocromático, e a gente mantém aqui a madeira para trazer o conforto. E na parte do amarelo eu achei que essa marcenaria amarela embaixo ficou show de bola. Mas, obviamente, isso daí vai se adequar com quem gosta de ambientes com bastante cor e cores energéticas, né? Caso contrário, aí a gente tem que ver uma situação, uma solução própria para o projeto. Se você tem dúvidas, se você quer saber como que pode ajustar na sua casa, no seu projeto, você tem uma pedra amarela e não sabe como resolver, entre em contato com a gente, nosso número está aqui embaixo, a gente faz consultoria online e atendemos todo o Brasil, ok? E aí a gente ajuda você a solucionar esse problema da pedra e vamos transformar essa cozinha ou banheiro ou área gourmet em um espaço que fique à sua cara e que fique bonito e que essa pedra não te irrite, ok? Um abraço para vocês, não deixe de se inscrever no canal e manda esse vídeo para alguém que tem uma pedra amarela que não sabe como resolver. Tchau, tchau!